Agora na Rádio Brasil, entrevista. E hoje no Manhã Brasil eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Lilian Fiorelli. Ela é médica ginecologista, especialista pela USP em uroginecologia e também sexualidade feminina. Doutora Lilian, muito bom dia, bem-vinda à programação da Brasil. Bom dia, Luiz Felipe. Eu que agradeço o convite da Rádio Brasil. Estou muito feliz aqui em conversar com vocês. A felicidade é mútua, doutora, pode ter certeza. Bem, o tema hoje vai ser saúde da mulher, mais especificamente um tema que muitas pessoas comentam, que é a tal da incontinência urinária, né? Esse nome que lembra outra coisa, né? A incontinência urinária, que é um problema que afeta muitas mulheres, né? Independente da idade. Doutora, eu quero começar, se a senhora puder explicar de forma didática, o que é a incontinência urinária? A incontinência urinária é a perda de urina sem que a mulher perceba, sem que a mulher queira. Então, geralmente, isso acontece eventualmente em algum esforço, quando ela tosse, espirra, dá risada, pula, ou às vezes em algumas situações em que ela tem o que a gente chama de urgência, que é uma vontade súbita de querer fazer xixi, que é sair correndo para ir no banheiro e às vezes não dá tempo de chegar no banheiro e perde a urina antes. Ou seja, qualquer esforço físico pode desencadear uma crise, então? Na incontinência urinária de esforço, geralmente a situação é essa. Faz um esforço físico, acaba perdendo urina sem querer. E falando ainda da incontinência urinária, é um problema, independente da causa, que afeta mulheres em determinadas faixas etárias ou independe? Na verdade, a incontinência urinária, por muito tempo, foi falada que é uma coisa normal da idade, que acontecia com bastante frequência em mulheres depois da menopausa, mas a gente sabe que a incontinência urinária pode acontecer em qualquer fase da vida, e variam as causas de acordo com a idade, mas a gente tem visto cada vez mais mulheres antes da menopausa que já sofrem de incontinência urinária, e eu acho que o grande problema é a vergonha de conversar sobre o assunto, que às vezes tem vergonha de conversar ou com alguns familiares ou até com um médico. Então é preciso saber que é possível que aconteça em qualquer faixa etária e precisa avisar o médico porque tem tratamento. E tecnicamente, antes da gente falar um pouco do tratamento, doutora Lilian, tecnicamente o que explica a incontinência urinária? Causa genética ou alguma outra coisa? Geralmente, a causa principal é uma perda da função ou da uretra ou da bexiga. Na uretra, a gente tem uma sustentação. Então, a uretra é o canalzinho que sai o xixi para fazer xixi. E a gente tem uma sustentação com uma série de músculos e ligamentos. E a perda dessa sustentação, ela pode se dar desde aumento da pressão da barriga, então para pessoas obesas, pessoas que fazem exercícios físicos muito intensos, ou para quem está grávida, muitas gestantes têm incontinência urinária, ou às vezes até pós-parto, por trauma mesmo de um parto vaginal, eventualmente. Ainda tem algumas causas, como o fumo, né? Então o cigarro pode causar uma deficiência do colágeno dessa região que sustenta a uretra. Tem também a própria menopausa, então a queda de hormônio que acontece na menopausa diminui o colágeno, então diminui essa sustentação da uretra. E ainda tem outras causas que incluem as causas que a gente às vezes não consegue definir exatamente, que são as causas mais da bexiga. Então, eventualmente, um estresse intenso, ansiedade, que causa mais contração da bexiga, e aí dá aquela vontade súbita de fazer xixi e perde urina antes de chegar na privada. Doutora Lilian, agora falando do tratamento, uma vez que a mulher já esteja diagnosticada com essa situação, que é a incontinência urinária, como é que funciona o tratamento? Tem cura? Tem cura. Grande parte acaba sendo mudança de estilo de vida, então a incontinência urinária às vezes restringe muito a mulher, ela acaba não tomando água por medo de perder xixi, e não pode restringir a água, então precisa tomar água, mas tente tomar água numa situação que você não vai ficar muito tempo sem urinar, então se você vai pegar o carro, ficar longos períodos numa estrada, por exemplo, restringe nessa situação.
Uma outra coisa que seria interessante é exercícios de assoalho pélvico. Então, eu falei que uma das causas é a perda de sustentação dessa bexiga. Então, a gente consegue refazer essa sustentação com os exercícios de assoalho pélvico, exercícios de períneo. E isso vai fortalecendo essa região. Em outras situações, a gente precisa de cirurgia. E nessas situações, geralmente é uma cirurgia que a gente coloca uma faixa para sustentar a uretra, levanta a bexiga. E em algumas situações também tem medicações e fisioterapia que podem ajudar. Começando pela cirurgia, é um método simples, é uma cirurgia um pouco mais complicada? Como é que funciona? Geralmente é uma cirurgia rápida. Toda cirurgia tem risco, não tem jeito, né? A gente usa para incontinência urinária uma faixa que se chama sling, que é uma faixa de polipropileno, né? Então é um material sintético, parece uma telinha bem fininha e alongada. E ela fica em volta da uretra, sustentando essa uretra. Então, conforme a paciente faz uma força, uma tosse, um espirro, a uretra não se mexe mais, porque ela tem já esse suporte, e aí ela melhora da incontinência urinária. Geralmente, essa cirurgia dura em torno aí de meia hora ou 1 hora, se for só a cirurgia da incontinência urinária, mas a gente sabe que muitas vezes a incontinência urinária ela vem associada a outras doenças também, como prolapso, que é a bexiga caída, útero caído, intestino caído, e geralmente a gente precisa corrigir tudo em conjunto, e aí fica uma cirurgia geralmente mais longa. Lembrando para a audiência da Rádio Brasil que eu converso agora com a Lilian Fiorelli, ela é médica ginecologista, especialista em uroginecologia pela USP, a Universidade de São Paulo, e também em sexualidade feminina, e o WhatsApp da Brasil está aberto para você, para o senhor, e também para a senhora que está acompanhando o programa, só mandando uma mensagem para o número 999865434, código 19, ou também pelo nosso Facebook. Doutora Lilian, a senhora citou a questão da vergonha, né? Foi até uma pergunta de uma das nossas ouvintes, né? Que disse que isso era mais cultural, né? Que quando isso acontecia, principalmente quando as mulheres mais novas, existe a questão da vergonha. Como conduzir essa situação de forma de que as mulheres não fiquem tão constrangidas? Eu acho que o primeiro passo vocês estão fazendo, e parabéns para vocês, que é a divulgação dessas informações, para que a população realmente se conscientize que isso é um problema e que tem tratamento. Então, a gente começar a desmistificar um pouco isso. Então, perda urinária não é normal da idade e perda urinária não é normal. A bexiga foi feita para segurar a urina enquanto você não estiver urinando. Então, a bexiga precisa funcionar dessa maneira adequada. Então, se a mulher ela sente alguma perda de xixi que ela não estava esperando, então durante uma tosse, um espirro, um esforço físico, ou às vezes essa vontade de urgência, busque um médico especialista, principalmente um uroginecologista, para conseguir te ajudar, e ele vai focar melhor o seu tratamento. A senhora citou também, doutora, a fisioterapia, né? Além da cirurgia e também da mudança de hábitos da vida das pessoas, das mulheres mais especificamente, claro. Como é que funciona a fisioterapia nesse caso? Olha, a fisioterapia ela funciona de duas formas. A primeira vai ser a conscientização da mulher com a sua musculatura. Ao longo do tempo, a mulher é muito negligenciada nessa parte do períneo, né? Então a gente acaba divulgando, tem que fazer exercício físico, faz exercício de membro superior, inferior, abdômen, mas pouco se fala dos exercícios do períneo. E muitas dessas mulheres perdem a consciência dessa musculatura. Então, o primeiro passo da fisioterapia é essa, é reaprender como que funciona essa musculatura. Geralmente, isso pode acontecer com eletroestimulação, que são uns choquinhos nessa região da musculatura do períneo, ou às vezes até alguns exercícios mais direcionados, até com o uso de pesos, né? É tipo uma musculação mesmo. Então, existem alguns pesos que são cones vaginais, que se colocam dentro da vagina para a mulher segurar esse cone e ir fortalecendo essa musculatura. E isso, a partir do momento que ela aprende como usa essa musculatura, ela consegue, inclusive, fazer os exercícios em casa. E uma outra situação que a fisioterapia ajuda muito é na bexiga hiperativa, que é a incontinência urinária quando a bexiga contrai na hora errada, que é esse sintoma de urgência, de sair correndo para ir no banheiro e não consegue chegar até lá.
existe um tratamento que é um choquinho na perna. Parece que é meio esquisito porque fica longe da região do períneo, mas o nervo tibial, que é o nervo da perna, ele tem uma comunicação indireta com o nervo da bexiga. E com esses choquinhos na perna, a bexiga funciona como se fosse um marca-passo, esses choquinhos. E a bexiga começa a funcionar de novo. Então tem essas duas abordagens, então no fortalecimento da musculatura e também a parte elétrica da bexiga, né? Então tem bastante função para a mulher participar aí dessa fisioterapia. Uma outra pergunta, doutora, que acaba de chegar aqui pelo WhatsApp da Brasil, 999865434, sobre o uso de absorventes e também dos catéteres. Estes usos podem influenciar também na questão da incontinência urinária ou não tem nada a ver? Na verdade, são algumas abordagens, né, para pacientes que já têm incontinência urinária, e o uso de absorvente, na verdade, assim, nem o absorvente nem o catéter, ele vai ser a causa da incontinência urinária, mas a gente usa como uma forma de melhora de qualidade de vida. Então, o absorvente que a gente usa, por exemplo, numa menstruação, né, o absorvente externo, ele pode funcionar, mas hoje a gente já tem no mercado alguns absorventes específicos para conter urina, que é muito melhor para a absorção da urina, porque o absorvente para menstruação, ele não tem uma absorção completa do componente da própria urina. E o importante é para essas mulheres, né, que têm incontinência urinária e que ainda estão num processo de tratamento, que ainda não conseguem conter a urina e acabam perdendo, o uso do absorvente, ele é fundamental até para que tenha uma forma de higiene, para que ela não tenha assaduras nessa região do períneo. O cheiro também, então o cheiro ele acaba neutralizando o cheiro da urina, e com isso a mulher se sente mais livre também de fazer suas atividades do dia a dia sem sentir vergonha. O uso dos catéteres, né, então são a sonda, né, a sonda de alívio, ou às vezes até uma sonda de demora, geralmente são usados mais por bexigas que não funcionam. Então, é um outro tipo de incontinência urinária, que é a incontinência urinária que a gente chama de transbordamento. Então, quando a bexiga não funciona, a bexiga vai enchendo, e ela não consegue expulsar a urina. Então, a urina ela cai por transbordamento, vai pingando, e a bexiga não consegue contrair. Isso acontece muito em pacientes cadeirantes, né, com lesões medulares, ou algumas doenças neurológicas, ou até diabetes descompensados. O uso do catéter, ele vai facilitar, porque ele entra, é como se fosse uma mangueirinha que entra lá dentro da bexiga, esvazia essa bexiga, e aí a paciente consegue ter uma atividade normal com essa bexiga vazia. Doutora, muitas das nossas ouvintes aqui da Rádio Brasil são da chamada terceira idade. Há alguma recomendação ou recomendações específicas para mulheres nesta faixa etária sobre a incontinência urinária? Sim. Então, primeira coisa é observar qual que é o seu padrão de urina. É muito comum nas pacientes mais idosas acontecer um aumento de frequência urinária. Então, ela não consegue segurar a urina por muito tempo. Geralmente, a cada 3, 4 horas no máximo, é o que elas conseguem segurar. Se a paciente começa a perceber que o intervalo entre essa vontade de urinar está diminuindo, então, olha, é a cada 2 horas, é a cada hora, então significa que essa bexiga já não está conseguindo trabalhar de uma forma adequada, é já um caso para procurar, sim, um especialista para ver se não tem o que a gente chama de bexiga hiperativa. Um outro sinal de alerta é acordar à noite por causa da vontade de fazer xixi, que a gente chama de noctúria, né? Então, geralmente, as mulheres de mais idade acabam acordando 1, 2 vezes, e isso a gente não considera normal. Então, o normal é que a gente durma a noite inteira e fique tranquilo, né? Então, se acordou à noite para fazer xixi, busca também um médico, pode ser que essa bexiga também não esteja funcionando direito. E a simples perda de urina, seja por esforço ou por urgência, que é essa vontade de sair correndo, já é um sinal de alerta para essa incontinência, para buscar ajuda também, tá? Perder urina, eu quero que fique muito claro que perder urina não é normal, que existe tratamento, existe uma qualidade de vida nessas mulheres que sofrem com a perda urinária, e é possível tratar. Então, busquem o seu médico para correr atrás desse tratamento.
Agora são 9 da manhã, mais 35 minutos. Eu quero pular para um outro assunto aqui nesta conversa com a doutora Lilian Fiorelli, médica ginecologista, especialista pela USP em uroginecologia e também em sexualidade feminina, sobre a menopausa, também conhecida como última menstruação. A senhora poderia falar um pouco sobre isso, doutora? Claro. Doutora, exatamente o que é a menopausa? Ela afeta as mulheres em qual faixa etária geralmente? Como é que funciona? A menopausa, na verdade, é a data da última menstruação que a mulher tem na vida. Então, ao longo da nossa vida, nós temos, as mulheres têm o ovário funcionando, que tem o ciclo menstrual, as ovulações uma vez por mês, mas ao longo do tempo, né, a gente fala, infelizmente, né, os ovários têm data de validade, né, uma hora esses ovários eles começam a falhar, não ovula um mês, não ovula outro mês, e uma hora parou de funcionar. E a partir do momento que ele para de funcionar, tem a última menstruação, que é a menopausa, tá? A menopausa é mais uma data e o período de que acontece isso a gente chama de climatério. Então, o climatério é desde quando o ovário começa a ter as suas primeiras falhas, né? Aí fica 1 mês, 2 meses, aí tem menstruar, e aí menstrua, e geralmente tem aquela menstruação já com um sangramento bastante quantidade, depois fica mais uns 5 meses sem menstruar, depois menstrua de novo. Então, ela tem uma irregularidade menstrual. E o climatério, ele vai até a última função do ovário, que geralmente, quando ele para de funcionar, ele para de ovular, ele ainda tem uma certa produção hormonal, mas muito baixa. Então, esse período ainda é o climatério e dura mais ou menos de 5 a 10 anos depois da menopausa. Então, é um período muito extenso. E esse período do climatério, geralmente, ele traz algumas consequências, alguns sintomas que podem ser mais fortes ou mais fracos para cada mulher. Algumas mulheres sentem muitos calores, então é o que a gente chama de fogachos, né? Então, é como se fosse o peito fica muito quente, sobe uma quentura aí para a cabeça, tem uma sudorese, então sua bastante. Algumas mulheres têm dor de cabeça, dores nas articulações, ela tem uma alteração de humor, é como se fosse uma TPM interminável, fica muito irritada ou muito depressiva. E geralmente essas mulheres elas sofrem muito nessa fase. Do ponto de vista sexual, elas também sentem uma diminuição brusca da libido e uma diminuição da lubrificação vaginal. E a própria incontinência urinária, ela também pode vir associada nesse período do climatério. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, numa fase da mulher aí que ela começa a se sentir bastante incomodada. É interessante até que busque realmente o especialista, o seu ginecologista, para conversar como lidar com toda essa situação. Pois é, um assunto que merece até uma conversa específica, que é a chamada menopausa, porque existe muita preocupação das mulheres neste período do climatério. Afinal de contas, como disse já a doutora Lilian Fiorelli, é um período extenso que dura pelo menos 5 a 10 anos. Doutora Lilian, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Brasil. Em uma outra oportunidade, espero conversar com a senhora um pouco mais sobre este assunto tão importante para a saúde da mulher, especialmente para as ouvintes aqui da Rádio Brasil. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigada a vocês da Rádio Brasil.